Oi, viajante da vida! Você já parou para pensar por que na Terra existe tanto sofrimento? Na nossa próxima viagem, nós vamos, com Allan Kardec, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma reflexão sobre os sofrimentos individuais. Por que sofremos tanto? Será que todo sofrimento é útil? Todo sofredor vai ser bem-aventurado? Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações, deixa um like. Se não gostar, lá no final você pode mudar para o dislike, mas, sobretudo, comente para nós. Diga por que gostou ou não gostou desse vídeo. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite, bem-vindos à Casa de Paulo de Tarso, nessa nossa primeira tarefa doutrinária do ano de 2020. Para aqueles que estão assistindo no YouTube é junho, mas aqui para nós é janeiro, tá bom? E é interessante a gente começar um ano novo com o ânimo de quem se sente consolado pela doutrina espírita, de quem entende que a doutrina espírita ela não veio fazer coro com tantas outras propostas de que o sofrimento é um caminho para a felicidade, de que a gente tem que sofrer muito para poder ser muito feliz depois que esta vida passar. Claro que também a doutrina espírita não faz coro com outras doutrinas que dizem que se nós estamos servindo a Deus, cooperando com Deus, Deus tem que dar para a gente agora. Nem ao extremo daquele ascetismo absoluto em que as criaturas se sacrificam, maceram o corpo, se propõem sofrer, nem também a ideia da teologia da prosperidade, que é quase um comércio divino, em que Deus paga para nós fazermos alguma coisa para Ele aqui na Terra, em benefícios terrestres, e não é isso que a doutrina espírita traz. Então, Allan Kardec, no maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai tratar para nós exatamente dessas questões, partindo inclusive daquele texto lá do Novo Testamento em que Jesus, no Sermão do Monte, fala bem-aventurados os aflitos. Muitas pessoas tomam essa ideia, essa frase de Jesus, como se fosse uma sentença. Então, sem aflição não tem felicidade. E alguém consegue consolar alguém que está sofrendo, alguém que está atravessando um momento difícil, se disser para essa pessoa que ela tem que sofrer calada, que ela tem que engolir todas as dores e não se mover mais? Não, né? Isso não é consolador. Isso não é confortador. E aí, quando a gente começa a observar o estado da sociedade, a gente percebe o seguinte: olha, todo mundo sofre. Em algum momento da nossa existência, em algum momento do nosso aprendizado na Terra, nós passamos por dificuldades. Se mesmo assim não ocorrer nenhuma dificuldade no campo dos sentimentos, no campo da vida espiritual, da vida moral, se alguns não acreditam em espírito, não vão pensar nisso, mas no campo dos sentimentos, da vida moral, nós necessariamente passaremos pelas dores relativas a usar um corpo físico. Que é um corpo que sim, ele já nasce com prazo de validade. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós temos uma série de possibilidades, de riscos e dores causadas a esse corpo, tanto das enfermidades que graçam muitas vezes, como dos acidentes que podem subitamente interromper a existência ou tornar a existência na Terra mais dolorosa, com limitações físicas que esses acidentes podem trazer. E aí, à medida que esse corpo vai se desenvolvendo, ele também vai envelhecendo, e aí chega uma hora que o corpo para de funcionar. Então, nem que seja a dor da decrepitude, a dor do envelhecimento, daquele momento em que as articulações já não funcionam, para mexer um braço a gente sente dor, para levantar o ombro já reclama, são dores, são sofrimentos. E aí muitas pessoas ainda pensam assim: ah, mas isso aí não é o suficiente, eu tenho que aumentar os meus sofrimentos para ser mais feliz, porque foi isso que Jesus disse. E aí a gente está interpretando errado isso que Jesus disse. E essa é uma questão interessante, porque assim, não são só as dores físicas, não é? A dor do convívio social também acontece.
no momento que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, fechando o último ano da segunda década do século XXI. E nós estamos aqui ainda com receio da violência que graça, e essa violência pode expor as nossas vidas a dificuldades. Nós estamos vendo uma massa enorme de criaturas que se comprometem na dependência química para fugir das dores morais, ou no alcoolismo, ou na dependência de drogas ilícitas, mas elas estão se deixando envolver nessa teia infeliz e aumentando ainda mais os seus sofrimentos. E é talvez maior ainda a falange daqueles de nós, decepcionados, afligidos, frustrados, magoados no campo da afetividade. Quando se fala em afeto, quando se fala em relacionamentos afetivos, quantas pessoas choram as suas dores, lamentam as suas dificuldades. E isso aí é uma questão que está do dia a dia para nós. Não tem como a gente negar, não tem como a gente fugir. Então a questão que Allan Kardec vai buscar estudar com os benfeitores espirituais, porque nesse trecho do capítulo 5 que nós estamos, lá do 23 ao 26, são mensagens dos espíritos. São mensagens dos benfeitores espirituais. E aí, interessante a gente perceber que ele diz assim, olha, todas as vezes que nós inventamos sofrimentos para nós estamos atrapalhando o nosso progresso. Não é isso que se espera de nós. Não é isso que Deus estabeleceu como proposta evolutiva. Ah, sim, mas vai existir dor. Nós ainda estamos encarnados no planeta de provas e expiações. Mas quando nós atormentamos a nós mesmos, é falta de inteligência. Ainda é uma conceituação medieval, em que as criaturas se sentiam tão culpadas por haver pecado, se sentiam tão estigmatizadas, aquele selo lá do pecado original, extraído do Velho Testamento e mal interpretado, que elas preferiam se machucar, se ferir, e na Idade Média inventaram um jeito das pessoas muito piedosas mostrarem o quanto elas eram piedosas, o quanto elas estavam arrependidas de ser pecadoras e queriam chegar a Deus, que é o cilício. Uma tira de couro com pontas metálicas pregadas nela que o indivíduo amarrava normalmente na coxa para ficar escondida abaixo dos vestidos, das batinas, das roupas todas, e aquilo perfurava e fazia sentir dor e causava às vezes infecções e causava comprometimentos mais graves. Então as pessoas se ciliciavam. Era um jeito de fazer penitência, era um jeito de mostrar arrependimento a Deus, era um jeito de caçar a felicidade, de tentar conquistar no mundo superior, já que aqui, na vida espiritual, na outra vida, no céu, a felicidade que a gente não era capaz de conquistar aqui, por não agir nela, por não agir em busca dela. Outras vezes, nós vamos ver criaturas que ficam procurando a felicidade e se felicitam. E essa é a primeira mensagem lá no item 23. Quando nós criamos tormentos voluntários. Ah, mas eu sou tão infeliz porque eu não tenho casa própria. Ah, mas eu sou tão infeliz porque o meu emprego não me remunera do jeito que eu quero. Ah, mas eu sou tão infeliz porque o meu corpo não corresponde aos padrões de beleza que a sociedade dos dias de hoje estabelece. E aí, olha só que coisa estranha, né, gente? A casa, seja nossa ou seja alugada, com o passar do tempo, ela vai deteriorando, vai requerendo consertos, vai requerendo reparos. Ou chega um momento em que ela está inviável de ser habitada. Então, concentrar a nossa felicidade em algo que nós sabemos que vai acabar, o dinheiro, quantas fortunas são erigidas com base num trabalho até desonesto, com base em lesar a coletividade, e depois essas mesmas fortunas desmoronam, ou porque foram descobertas nas suas falcatruas, ou porque os seus herdeiros não souberam lidar e manter a fortuna, mas elas desmoronam. E aí quem estava feliz porque tinha e agora não tem, fica infeliz de novo. Então essa é a primeira mensagem que o Espírito chama a atenção para nós. Ele nos reclama isso. Colocar a felicidade nas coisas materiais, colocar a nossa felicidade em qualquer coisa que seja transitória, inclusive a convivência com outras pessoas. Nós não temos o poder de obrigar as pessoas a nos amarem pela vida inteira. Elas não têm esse dever, porque elas também, como nós, são criaturas ainda falíveis. Podemos ter nos escolhido reciprocamente de forma equivocada, baseado em outros interesses que não a lei do amor.
e aí em algum momento do relacionamento isso acaba. Então, mesmo a relação entre duas pessoas, ela não pode ser critério de felicidade. Ninguém pode dizer, eu só vou ser feliz enquanto estiver ao seu lado. Está se condenando a ser infeliz. Porque mesmo que sejam dois espíritos que se amem muito, mesmo como espíritos, não há garantias de que eles permanecerão juntos. Nem na Terra, porque um pode desencarnar antes do outro, nem depois de desencarnados, porque podemos, se elevados, receber tarefas que nos distanciem, que nos levem a buscar outros elementos aos quais nós ainda temos que auxiliar e colaborar neles, e que nos colocaria distantes uns dos outros. Ou se somos inferiores, aí mais separados ainda, porque já não havia nenhuma ligação verdadeira aqui na Terra, que dirá então no mundo espiritual. Somos convidados por esse Espírito que dá essa mensagem no item 23, se não me falha a memória, Fenelon, que a colocar os critérios de felicidade, a colocar as nossas referências de felicidade, onde verdadeiramente a felicidade está. E ele ainda faz uma advertência que eu acho muito interessante. Assim, quantas pessoas aumentam seus sofrimentos porque elas são invejosas? Aumentam seus sofrimentos porque elas são ciumentas. E exatamente porque elas são assim, não podem dizer que são os aflitos bem-aventurados lá do texto do Sermão do Monte. Porque, na verdade, elas estão criando para si dores da enfermidade espiritual, dores da inferioridade em que elas estão vivendo. E aí, necessariamente, não vão encontrar nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de crescimento espiritual, sendo invejosas, sendo ciumentas, tendo seu orgulho ferido porque não encontraram o destaque, sendo vaidosas e querendo os aplausos dos outros por qualquer coisa que elas façam. Nesse sentido, então, diz o Espírito, esses não são aqueles bem-aventurados contados por Jesus. Para eles, o sofrimento é inútil. E aí a gente pensa assim, puxa vida, gastei tanto tempo, gastei a minha saúde para ter uma casa chique, para juntar uma fortuna no banco. E agora eu não consigo, com tudo que eu tenho, como disse um milionário algum tempo atrás, já no termo da sua existência material, com um enfisema pulmonar muito grave, ele não conseguia respirar. Ele disse, com todo o dinheiro que eu tenho, eu não consigo comprar oxigênio para pôr nos meus pulmões. Então a gente começa a perceber que essas criaturas, elas se atormentam. Elas acabam criando para si uma série de dificuldades que nada tem a ver com aquela dor que edifica. Afinal de contas, para que nós sofremos, não é? Viver na Terra já nos impõe provar evolução. Primeiro que nós chegamos ao planeta ainda atrasados como nós também, e temos o compromisso com Deus de ir fazendo a nossa parte, de aprendendo a nossa parte, de realizando o nosso processo evolutivo, também impulsionar o processo evolutivo do planeta. Errar, cometer equívocos no planeta, vai acarretar expiação. Então nós estamos mesmo na condição atual de provas e expiações. Mesmo que nós não tenhamos aqui que expiar erros, nós temos que provar que evoluímos. Chegará um momento em que essas provas de evolução serão mais brandas. Aí o planeta já será de regeneração. Já não será mais um planeta de provas e expiações. E é nesse sentido que nós somos convidados a trabalhar. É essa a visão de felicidade que nós somos convidados a ter. E quando a gente começa a pensar assim, mas afinal de contas, as criaturas que sofrem, elas reclamam do quê? Elas reclamam quando elas estão doentes, elas reclamam quando elas estão pobres, elas reclamam quando elas estão numa situação difícil. A gente reclama quando está calor, tem gente que reclama quando está frio, tem gente que reclama quando está chovendo, tem gente que reclama quando tem uma estiagem. A verdade, a gente é uma população de reclamões. Esse país, esse mundo em que nós estamos, dificilmente nós vamos encontrar alguém plenamente satisfeito. Felicidade plena realmente não vai existir. Mas, e essa é uma questão interessante, ela aparece também no Livro dos Espíritos. Lá no iniciozinho do capítulo, da parte 4, quando Allan Kardec começa a tratar das aflições, das penas e gozos terrestres, os Espíritos dizem, olha, não é possível ter felicidade plena. Como também é dito na segunda mensagem aqui no item 24 desse capítulo 5 do Evangelho. Mas é possível ter felicidade relativa.
principalmente se nós entendermos, como a doutrina espírita tem a tarefa de explicar para nós, a razão das nossas dores, o porquê dos nossos sofrimentos. E aí, nos instrumentando ao conhecer a causa de um sofrimento, nós aprendemos a evitar novos. Ora, como crianças, né? A gente toca a mão numa panela quente, queima a mãozinha, a gente aprende que tocar na panela quente vai dar bolha. Então, com certeza, a menos que seja uma criança bem difícil de aprender, ela vai evitar de tocar na panela quente lá no fogão. Não é assim que acontece? Então, nós somos chamados ao aprendizado a partir da dor, quando não aprendemos de outra maneira, quando não nos colocamos no serviço de transformação de nós mesmos. Agora, aumentar, acrescentar dores a essas dores, com a ideia falsa de que isso vai nos levar para uma vida mais feliz depois dessa existência material, isso não é proposta para a espírita abraçar. Não é proposta para nós, trabalhadores do movimento espírita, estudiosos do espiritismo, aqui presentes no Paulo de Tarso ou em qualquer outra instância, porque daqui a pouco esse vídeo está na internet, a ficarmos buscando aumentar as nossas dores, ficar aquela coisa, eu estou assim porque Deus quer, sabe? A gente tem que sofrer para evoluir. Não tem. A gente só sofre porque não evoluiu. Nós já tivemos ocasião de tratar desse assunto várias vezes, em várias outras palestras, e em vários textos da codificação. A gente não precisa nem sair da codificação. Allan Kardec já explica para nós que a experiência da dor, ela é para que nós aprendamos a não sofrer mais. Ninguém tem que ficar aqui imaginando que o roteiro de dores, de sofrimentos, de melancolia, de tristeza, de depressão é que vai nos levar a uma vida mais feliz no mundo espiritual. Tem gente que vive deprimida na Terra, desencarna e continua o espírito deprimido. A gente tem tantas vezes situações dessas, né, Denise, na reunião mediúnica, de espíritos que comparecem com os mesmos sintomas, com o mesmo discurso da depressão que eles tinham quando estavam encarnados. Então é bom a gente tratar da depressão logo enquanto está aqui. E depressão é doença. Doença que precisa de tratamento médico, de tratamento psicoterápico e também, por que não dizer, o auxílio do tratamento na casa espírita. Mas nós temos que juntar essas três forças para vencer essa enfermidade que é real. E aí buscar a saúde, a alegria de viver, o prazer de olhar no olho de alguém querido que está ao nosso lado e dizer assim, como é bom compartilhar a vida com você. Como é bom saber que você veio estar comigo, na condição de um filho, na condição de um neto, alguém que está próximo. Às vezes a gente fica lamentando tanto o fim de um relacionamento e esquece de olhar o afeto que está em volta de nós ali, dos filhos, dos alunos, dos amigos no trabalho, das pessoas da casa espírita que nos dão apoio. E aí só acrescentamos dores, dores inúteis, dores sem sentido, dores sem razão de ser a nossa existência. E aí a gente fica imaginando assim, mas é uma desgraça viver desse jeito. Imagina, recente, agora vai fazer acho que uns 2 anos, o filho de uma amiga muito querida nossa dos tempos de universidade, sofreu um acidente muito grave, ficou tetraplégico e agora vem recuperando um pouco os movimentos, já consegue se deslocar numa cadeira de rodas. As pessoas podem dizer, nossa, que desgraça que se abateu sobre essa família. Ninguém vai dizer que é um momento feliz. Mas a família se reinventou. A família buscou recursos, porque tinha conhecimento e tinha os meios materiais para isso, para estreitar os relacionamentos, para aumentar a convivência. E hoje estão buscando um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, apesar da limitação física. Então, olha só. Aquela limitação física não é uma desgraça real. O Espírito dá a mensagem, a segunda mensagem que fala da desgraça real, ele chama a nossa atenção em relação a isso. A visão terrena de sofrimento, de desgraça, é simplesmente a privação das coisas que dão prazer terreno. Só que muitas vezes, e esse é um alerta, um fato em si, ele é avaliado pelas suas consequências. E não pelo momento presente. É o futuro que vai determinar se aquilo que aconteceu conosco era bom ou era ruim. Vamos imaginar a situação do bebezinho, da criancinha que está ali na faixa dos 6 meses, não é? E a gente tem que pegar e levar para tomar aquela vacina que dá injeção na coxinha, na perninha.
Aquilo é uma dor doida, aquilo fica duro, fica quente, a criança chora. Naquele momento a criança se sente infeliz, desgraçada. Só que quando vem um surto, por exemplo, de meningite, ela está protegida. E aí a gente pensa assim, aquela dor, aquela agulhadinha, aquele sofrimentozinho, na verdade, poupou de sofrimentos maiores. E a gente começa a entender, então, que a desgraça real ela é medida pelas consequências do fato, do ato. Existem dores presentes que se tornam verdadeiras alegrias no futuro. Um exemplo característico disso, a gente observa muito na juventude, principalmente na juventude consciente da sua responsabilidade em relação ao futuro. Então, quantos jovens se privam da convivência social, até da convivência familiar, para galgar uma posição e conquistar um curso universitário numa universidade de boa qualidade? Aquele momento de sofrimento, aquela tensão pré-ENEM, aquela dor toda que o ENEM representa na vida dos nossos alunos aqui no Brasil, ela pode ser recompensada no futuro com alguém habilitado para contribuir com a sociedade de uma forma muito mais promissora. Então vale a pena aquela dor. Assim como acontecia com a vacina para a criancinha. Do outro lado, nós temos prazeres presentes, que são verdadeiros desastres no futuro. Não acontece assim? A criatura que é dada a beber nas festas, a achar que quanto mais bêbado tiver, melhor foi a festa. Na melhor das hipóteses, ela vai ter ressaca no dia seguinte. Na melhor das hipóteses. Isso se no deslocamento para casa não tiver um acidente grave, isso se não comprometer gravemente o organismo, levando até uma cirrose. E aí a gente pensa assim, o prazer daquele momento valeu a pena. Valeu a pena. Imagine aquele fumante que teve enfisema lá, que reclamava que todo o dinheiro dele não era suficiente para colocar oxigênio nos seus pulmões. Se naquele momento que ele estava ali, arfando, querendo ar e não conseguindo, ele dizia assim, valeu a pena eu ter fumado por 80 anos. Não valeu. Naquele momento ele vai perceber o seguinte, mas isso ali não valeu. Então, o Espírito diz assim, olha, vou dizer para vocês qual é a verdadeira desgraça. E aí ele vai enunciando para nós aquilo que a maioria da sociedade chama de felicidade. Ter muito dinheiro para poder gozar a vida sem precisar trabalhar. Mas, gente, trabalho é uma lei natural. É exatamente por causa da lei do trabalho que a nossa sociedade evolui, que a nossa sociedade amadurece, que a tecnologia se desenvolve, porque nós gostamos de ter conforto. Se não fosse o trabalho daqueles que buscaram conhecer, daqueles que buscaram inovar, nós ainda hoje estaríamos aqui no muito com um leque e não com um ar-condicionado gostoso para nos refrescar. Nós ainda continuaríamos dormindo em colchõezinhos de palha. Quem é mais antigo deve lembrar que tinha colchão de palha em casa. Eu me lembro que a minha bisavó tinha. Tá? E era uma desgraceira danada, porque a hora que aquele tecido ficava puído, começava a encher o quarto de palha, de capim. Então, olha só, imagina, quem é que ia ter uma espuma com densidade 30, com densidade 50, para você se sentir confortável, deitar retinho num colchão, que é tecnologia pura. Se nós ficássemos confortáveis no colchãozinho de palha da avó Rosa, não ia dar certo. Então a gente é chamado a trabalhar para melhorar, para ter mais tranquilidade. O problema é quando a gente leva isso ao excesso e vira escravo do ter, esquecendo de ser. Mas os desgraçados verdadeiramente são aqueles que gastam a vida, que desperdiçam o tempo, que perdem a oportunidade reencarnatória. Gente, nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa existência como espírito. Porque nós conseguimos, num tempo mais longo ou num tempo mais recente, uma nova existência material. Então só isso já é luxo para muito espírito desencarnado que está sofrendo no mundo espiritual, na fila esperando reencarnar. Nós conseguimos uma existência material e olha só que bom para nós. A doutrina espírita chegou na nossa vida nessa existência, para a maioria de nós. Raros estão sendo espíritas pela segunda encarnação consecutiva. A maioria de nós, os aqui presentes no Paulo de Tarso, os que estiverem nos vendo no YouTube, está sendo espírita pela primeira encarnação. Então nós temos duas vantagens. Uma encarnação
que nos permite modificar a nossa maneira de ser, de pensar, os nossos valores, e ainda temos o conhecimento da doutrina espírita para nos impulsionar mais facilmente, para aclarar a nossa mente e tirar as ilusões. Primeiro, a ilusão de que Deus e os benfeitores espirituais são nossas babás. Eles não são nossas babás. Eles não estão aí para resolver os nossos problemas. Eles estão para nos orientar, os nossos benfeitores, os nossos guias. E a divindade para estabelecer as leis que, à medida que nós formos compreendendo, à medida que nós formos amadurecendo, essas leis divinas serão para nós mais facilmente de ser seguidas, de ser respeitadas. Hoje nós nos propomos respeitar o ambiente, pelo menos a maioria de nós, porque nós já entendemos que existe uma emergência climática aí grave. Vídeo que aconteceu em Belo Horizonte nos últimos 2 dias, que era mais raro de acontecer. E cada vez isso vai se repetir com mais intensidade e com mais frequência, até que a gente tome atitudes verdadeiramente sérias para modificar o que está acontecendo aí. E principalmente que as nossas lideranças sejam conscientizadas pela nossa pressão. Porque não dá para a gente fechar os olhos e assim, eu depositei o meu voto na urna, agora eu estou 4 anos sem pensar em política. Não! Nós temos a urgência de começar a mandar as nossas mensaginhas lá para os candidatos eleitos e olha, você foi eleito para fazer o bem. Você foi eleito para melhorar a situação e não para comprometê-lo. Porque senão a gente acaba se perdendo nessa história. E aí vem a verdadeira questão que é colocada depois dessa da desgraça real. Afinal de contas, se todo mundo sofre, quais são os aflitos que são os bem-aventurados? Né? É a questão que a gente tem a trabalhar. Porque muita gente diz assim, eu queria entender, porque Jesus disse bem-aventurados os aflitos, então eu vou fazer uma promessa de andar de joelhos daqui até Aparecida do Norte. Né? Vai chegar com um cotoco assim, né? Vai gastar tudo, joelho, perna. Né? E qual foi a utilidade disto? Nenhuma. Não, eu vou fazer uma promessa, nunca mais eu como carboidrato. Para emagrecer vai ser ótimo. O problema é se isso se tornar radical demais e a gente adoecer. Ficar anoréxico, né? Aquela coisa que quando está de frente parece que está de lado, quando está de lado parece que já foi embora. Não. Esses excessos impostos, aí a gente volta agora, né, saindo da Idade Média, do silício à tira de couro presa na perna, para os novos silícios dos tempos modernos. Quando nós nos impomos um trabalho excessivo, eu para ser muito piedoso, para mostrar o quanto que eu sou fiel a Deus, eu vou me trancar num monastério e vou só fazer preces. Não serve para nada. Não adianta de nada isso. E aí os espíritos vão chamando a nossa atenção. Olha, qualquer desgaste imposto ao corpo físico, que abrevia a existência, que deveria ser usada para impulsionar o progresso, é como se fosse um suicídio. A gente começa a pensar assim, o espírito usou um termo pesado, né? É como se fosse um suicídio. Nesse caso, é a última mensagem já, o espírito se assina só um anjo guardião. A mensagem é realmente de muita sabedoria, nenhum problema de ter alguém dizendo que é um anjo ali. É um espírito amigo, é um espírito protetor. Provavelmente o seu médium, provavelmente as criaturas em torno ali naquele grupo mediúnico, tinham sido oriundas da Igreja Católica e criam nos anjos, como seres criados à parte. E não como espíritos que evoluíram e chegaram a um grau tal que agora eles podem tutelar outros espíritos menos avançados, que é o que a doutrina espírita diz para nós, que são os anjos. Para nós, na doutrina espírita, não tem uma casta separada de seres criados por Deus com asa e auréola. Não! Qualquer espírito que tenha alcançado esse estado de evolução que a gente chama de angelitude, foi como nós. Aprendeu como nós, sofreu como nós. Talvez mais inteligente, mais esperto algumas vezes, não tenha agravado as suas dores, os seus sofrimentos, como nós fazemos. Mas certamente passou pela fieira das encarnações materiais, como nós estamos passando. Estiveram sujeitos, também eles, às vicissitudes que nós experimentamos na Terra hoje. Só que num outro planeta, que deve ser muito mais avançado hoje, ou nem existir mais do ponto de vista material,
porque já cumpriu a sua tarefa, que era de impulsionar os seres naquele estágio evolutivo. Então, quando nós nos deparamos com essa ideia, assim, afinal de contas, essa proposta de aumentar os sofrimentos para evoluir, ela é racional? A gente às vezes diz assim, não, eu vou trabalhar muito, porque assim eu posso doar dinheiro para a igreja. E aí adoece. Não adianta de nada. Não serve para nada. Não edifica. É diferente, diz o benfeitor espiritual que dá a mensagem, quando nós, às vezes, até gastamos energia, horas a menos de repouso para poder estar num asilo, para visitar idosos, para visitar crianças, para visitar um enfermo, para estar ao lado de um parente enfermo. Porque de vez em quando a gente também tem isso, né? Que é ser muito caridoso e gentil com os idosos do asilo e não fica cuidando do nosso idoso que está lá do lado da nossa casa. Então a gente tem que estar atento a essas situações. Quer visitar criança em orfanato, mas deixa os nossos filhos soltos demais, sem o aconchego afetivo. Não ajuda em nada. Nós, espíritas, temos que ter esse critério. Os nossos compromissos mais sérios são aqueles que estão mais perto de nós. O que não significa que esses compromissos tenham que ser para nós prisões. Porque qualquer nível de relacionamento vai envolver pelo menos duas partes, não é? Não dá para a gente amar por 2, por 3, por 10. Não dá para a gente amar o filho que nos abandona, que nos vê apenas como um caixa eletrônico, um provedor das suas necessidades. Da mesma maneira como nós trocamos afeto com aquelas criaturas que correspondem. Mas ali estão, até para serem educados, para serem advertidos. Não está certo isso que você está fazendo, não é dessa maneira que nós aprendemos a viver. E aí, para que isso seja uma educação de qualidade, a gente tem que viver essa experiência para que os filhos e netos aprendam conosco. Somos chamados a ser desses servidores. Aí o Espírito diz o seguinte, olha, nesse caso, ainda que se estropiem os órgãos, no caso da criatura que se isola, mas se isola para produzir coisas que vão ser utilizadas depois, que vão socorrer os sofredores, ela não está sendo egoísta. Egoísta é o que se tranca no mosteiro e só fica fazendo orações. E não trabalha em prol da sociedade. E não trabalha em prol da transformação do mundo em que nós vivemos. O verdadeiro silício, diz o Espírito Amigo, é quando nós abrimos mão de prazeres terrenos rápidos, fugazes, e investimos nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência na conquista daquilo que vai ampliar o bem na Terra. O verdadeiro silício não é sacrifício, não é equivocado. Quando nós trocamos horas de sono por atenção ou conversas com amigos que estejam sofrendo. Agora, é muito grave quando a gente troca por fofoca, né, gente? Tem gente que fica até 3 horas da manhã no WhatsApp fofocando a vida dos outros. Aí não pode não. Aí não é legal. Então a gente precisa ter essa visão de vida, essa visão de mundo, essa proposta do mundo espiritual. O que nós fazemos da experiência de vida que nós temos aqui na Terra? Porque se eu aumentar os meus sofrimentos só para parecer que eu sou muito piedoso, muito crente para os outros, vai adiantar de nada. Não contribuirá para a minha evolução. E enquanto eu for um espírito atrasado, eu serei um espírito em sofrimento. Eu terei momentos de tristeza, de amargura. E, gente, Joana de Andes tem uma frase que é magnífica. E essa frase ela veio à minha mente durante todos os 2 dias que eu passei aí meditando a respeito do tema de hoje para preparar a palestra hoje de manhã. Que é: o ser solidário jamais estará solitário. Tem gente que diz assim, ai, que coisa triste passar o Natal sozinho. Mas aí a gente olhar, observar, não todas, tá? Tem reuniões de família no Natal que são maravilhosas. Ultimamente nem tanto, porque a divisão política está fazendo que a ceia de Natal vire um campo de conflitos. Mas, né, quantas pessoas vão para essas chamadas celebrações de fim de ano para encher a cara e falar mal do vizinho, para acertar as contas com o primo que roubou a namorada dele quando eles eram adolescentes? Tem. Então, nessa hora, é melhor não estar numa balbúrdia dessa, que isso aqui é balbúrdia de verdade, não é? Do que a gente ficar lá tranquilo em casa, se possível,
fazer uma reflexão, uma avaliação a respeito da nossa vida, da nossa contribuição para a sociedade, dos afetos reais que nós cultivamos. Às vezes as pessoas podem estar fisicamente muito distantes de nós, mas elas estão afetivamente tão próximas, que é como, e aí a gente entende Joana de Ângeles, né? Jamais o ser solidário estará solitário. Está no livro Homem Integral esse texto. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, em vez de nós ficarmos procurando barganhar com Deus, fazendo promessas, maltratando o nosso corpo físico, flagelando o nosso corpo físico, e aliás é uma advertência que o benfeitor espiritual faz nesse item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Em vez de nós macerarmos o nosso corpo, em vez de nós torturarmos o corpo, que é um mero instrumento material do Espírito, dobremos o Espírito, modifiquemos, vençamos a nossa vaidade, vençamos o nosso orgulho, alijemos de nós o ciúme, a inveja. Tem gente que fica infeliz, não é porque ela não tem, ela até tem algo satisfatório, mas ela fica infeliz porque o seu vizinho, ou o seu concorrente, ou o seu parente conseguiu algo mais novo ou melhor. Isso não acontece entre irmãos? Ai, mas meu irmão ganhou um celular melhor que o meu. É porque ele juntou da mesada dele mais tempo e conseguiu comprar um celular melhor. Se a gente está fazendo um trabalho equânime de educação, isso é o que vai acontecer. Então, inclusive, é um aprendizado para aqueles que estão nessa fase do amadurecimento e não serem invejosos das coisas dos outros. Então, a proposta espírita não é que nós nos sacrifiquemos. Aquela ideia de estar sempre com um ar cansado, sombrio. Ai, tomara que esse ano termine, porque já pensou, nós estamos tão cansados do trabalho do bem. Gente, desde quando o trabalho no bem cansa? Cansa o corpo. É verdade. Quando a gente estava lendo o item anterior, em que o Espírito fala da desgraça real e fala a respeito disso também, lá no item do verdadeiro silício, esse Espírito Anjo Guardião, ele comenta que assim, é possível que o trabalho no bem deixe os nossos corpos físicos depauperados. E aí eu me lembrava das nossas visitas à colônia de Curupaiti. Nós nos deslocávamos aqui de Seropédica, rodávamos 50 quilômetros até Jacarepaguá para visitar os enfermos da colônia de Curupaiti. Hoje a felicidade de ter a caravana uma vez por mês para visitar o asilo, que é 2 ruas daqui, praticamente. Então nem dá para dizer que tem o cansaço físico, né? A oportunidade de colaborar. Os deslocamentos, quantas pessoas dizem, ai, eu estou cansado de fazer palestra longe. Eu não estou. Se for um ambiente gostoso de ir, se for um ambiente acolhedor, eu rodo 200 quilômetros para fazer. Agora a gente tem que otimizar o nosso tempo. As pessoas também precisam entender isso. Então, lógico, a escolha das tarefas ela tem a ver também com otimizar a oportunidade de crescer, otimizar a oportunidade de evoluir. E aí a proposta do Espiritismo para nós, e nós não vamos nos alongar demais hoje, exatamente para que nós tenhamos tempo de reflexão. Não fazer apologia ao sofrimento. Que ninguém jamais diga ao seu semelhante que passa por um momento difícil, é assim mesmo. Deus quer que você passe por isso. Não é verdade. As leis de Deus estabeleceram que aquilo que nós estamos passando é consequência de outras coisas que nós mesmos fizemos. E não que foi Deus que mandou como castigo. É importante ter isso como instrumento de consolação. Outro instrumento de consolação que nós podemos usar. Entenda, isto também vai passar. O tempo é o grande justiçador de todas as situações, não é? Ele revela que o momento de prazer, de gozo transitório, se tornou uma grande infelicidade depois. E ele também revela que aquele momento terrível que nós passamos, de prova da doença do corpo físico, de experiência de renúncia do tempo para conquistar uma posição que nos permitisse uma vida mais equilibrada, mais confortável, se reverteu lá no futuro, principalmente lá na nossa velhice, em autonomia suficiente para que nós não sejamos pesados à sociedade, não sejamos pesados aos nossos filhos. E se for necessário, os filhos vão entender que têm compromissos e vão cuidar dos seus pais. Essa é uma proposta que a gente não vai deixar
de trazer nas reuniões públicas, de apresentar como lição do Espiritismo. O Espírita ele vai deixar a condição acomodada de crente, no sentido de apenas aquela criatura que crê, ou que diz que crê, né? Porque de vez em quando a gente só diz que crê, mas na hora da prova mesmo, na hora do aperto mesmo, se desespera e fica procurando um milagre ou jogando a culpa no obsessor. Quando na verdade foi equívoco nosso. Quando na verdade foi às vezes imprudência, imperícia nossa. Ou puramente foi preguiça, né? Porque se eu desperdiço a minha juventude em tantas chopadas e tantas festas, levo 10 anos para me formar num curso de 4, e depois eu não arrumo emprego, a culpa é da sociedade? A culpa é da universidade? A culpa não é nem das chopadas, porque elas não existiriam se não tivesse público. Então a responsabilidade pelos nossos sofrimentos é nossa. Agora, já aconteceu, né? Já estamos colhendo os frutos das sementes que nós lançamos. Agora é comer o mais amargo que seja e plantar outras coisas novas. Plantar sementes novas. Lembrando aquela frase do Chico, que tem até direitos autorais hoje registrados, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas pode recomeçar agora e fazer um outro fim. Então essa é a grande proposta da doutrina espírita para nós. Nesse sentido, nós nos sentimos muito confortáveis de convidar os companheiros espíritas. Não aquele silício do sacrifício, do muxoxo, da cara batida, ai como eu sou um sofredor, e se eu sou um bom sofredor, se eu sofrer resignado, calado, né, eu vou sair daqui direto para uma colônia superior. Não reclamou com ninguém, mas reclamou contra Deus, né? Assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Logo eu, por que eu? Não tem uns que fazem assim, por que eu? Eu acho uma graça, no mau sentido, né? A ironia. Mas as pessoas dizem, mas por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, uma pessoa tão boa. Né? Como a gente passou um tempo esses últimos dias trabalhando em material para produção para um outro projeto do canal no YouTube, tem um texto lá no Livro dos Médiuns em que Allan Kardec questiona por que algumas pessoas que parecem tão boas ainda assim são perseguidas por espíritos atrasados, por espíritos infelizes. E aí o Espírito diz assim, olha, é uma prova. Mas eles perguntam, e quem é que te diz que por trás dessa aparência de bondade, de honestidade, não tem um orgulhozinho escondido, não tem a vaidade, não tem uma falta de caráter escondido? Daí o perigo da gente fazer homenagem para pessoas vivas, né? Pessoas que estão encarnadas ainda. A história delas ainda está para ser contada. Então vai que de repente você bota o nome de uma pessoa num prédio, e depois descobre que essa pessoa deu um monte de golpes, falcatruas, e aí você vai demolir o prédio? Ou vai mudar o nome do prédio? Pior é se dar um nome para uma rua, coisa assim, né? Então, olha como isso é grave. E aí, para nós espíritas, a proposta é o seguinte, olha, quer um mundo melhor? Queremos um mundo mais feliz? Queremos um mundo de mais paz? Vamos à luta. Vamos começar a transformar a nós mesmos. À medida que eu me transformo, que a Denise se transforma, que a Aninha se transforma, que o Anderson se transforma, que a Rita se transforma, olha quantas pessoas melhores no mundo. O mundo ficou melhor. E é exatamente essa a proposta do Espiritismo para nós. Não é botar uma trouxa no ombro, uma cruz, né? Eu tenho que carregar a minha cruz. Que isso? Isso que aparece lá no Evangelho de Lucas como sendo Jesus dizendo, é pouco provável que o seja. Primeiro, que Lucas ouviu dizer, ele não testemunhou. E segundo, que Jesus não tinha sido crucificado quando ele disse aquilo. E a cruz era uma punição infamante, era dada aos ladrões pelos romanos. Então não vamos imaginar que a proposta de Jesus para nós seja de cobrir o nosso rosto de cinzas, colocar vestes rasgadas e assim, eu sou um sofredor na terra em prol do bem. Não precisamos disso. Nós podemos cooperar com Deus. Nós podemos cooperar com Jesus em várias instâncias, de várias formas diferentes. O que nós não podemos deixar de fazer é acreditar que é possível. Aumentar sofrimentos simplesmente para parecer melhor aos olhos dos outros, para parecer mais piedoso aos olhos dos outros, não vai ter o efeito que nós queremos.
E ainda corremos o risco de encontrar com o nosso guia espiritual lá, batendo pezinho, né? Se fosse daquelas mãezinhas severas. Mas por que você veio antes do tempo, menino? Por que você gastou seu corpo desse jeito? O próprio Kardec não precisou tomar uma bronca dessa lá em 1865? Porque ele estava trabalhando excessivamente e aí teve um piripaque cardíaco. E os espíritos mandaram ele diminuir o ritmo. Freia aí que senão você não chega ao termo da sua jornada. E aconteceu. Ele diminuiu um pouco o ritmo e conseguiu chegar até 1869. Então, para nós espíritas, o sofrimento não é o caminho da evolução. Para nós espíritas, o trabalho no bem, a reforma íntima, a busca de prazeres que são simples, o prazer de sermos melhores e não de termos as melhores coisas, o prazer de sermos cooperadores do bem, o prazer de sermos transformadores da terra. Na verdade, a gente terminaria dizendo assim, nós somos os agentes da transformação do planeta. A partir da transformação de cada indivíduo. A doutrina espírita diz que isso é possível. Mais que isso, a doutrina espírita garante que nós temos o auxílio dos benfeitores espirituais para nos inspirar, para nos estimular. Imagina, não é, gente? Livro dos Espíritos, questões 400 a 412. Durante o sono, o espírito se desprende e vai ter com outros espíritos. Quantas lições boas nós podemos colher dos nossos guias espirituais. Quem quiser um exemplo disso, vai ao livro Missionários da Luz de André Luiz. E a gente vai ver durante o sono quantos encarnados são levados para participar de cursos, de assembleias, de palestras no mundo espiritual. E quando um deles falta, a espiritualidade até manda vigilante para saber o que aconteceu. Afinal de contas, por que fulano está matando a aula, né? Olha só que coisa estranha. Mas é mais ou menos como se nós estivéssemos matriculados em cursos de aperfeiçoamento no mundo espiritual. Podemos usar o nosso tempo desse jeito. Nós somos os transformadores, nós somos os agentes da felicidade vindoura, mas também da felicidade relativa que já podemos ter agora. Quão mais felizes nós seremos por simplesmente entender, gastei positivamente, gastei com qualidade essa quase uma hora que nós já estamos aqui no Centro Paulo de Tarso. Essa quase uma hora que nós já estamos assistindo a palestra no YouTube. Porque estamos acrescentando ideias que podem ser úteis na nossa marcha evolutiva. Não vai adiantar nada se aquele palestrante lá, o Maurício, não fizer a parte dele. Eu não vou ser feliz por causa de vocês. Vou ser feliz pelas conquistas que eu realizar. Mas cada um de nós também. A diferença é que nos ajudando, nos inspirando, nos estimulando uns aos outros, e hoje, nossa, eu recebi uma mensagem daquelas que foi assim, alentadora. Um dos filhos da alma, que fez aniversário ontem, né, comentando a respeito do tempo que nós estamos já juntos, já ligados, dessa encarnação, do nosso reencontro. E é lógico que isso faz um bem danado. Saber que aquele momento em que você encontra um adolescente num encontro espírita, com 15, 16 anos, e 15 minutos de conversa, um abraço de pai, são suficientes para garantir toda a transformação de uma vida até agora, isso é muito gostoso. E aí a gente agradece não aos méritos próprios, porque sempre é um processo de aprendizado, mas eu agradeço a Jesus, agradeço aos benfeitores espirituais que inspiraram lá naquela época e inspiram aqui agora. Agradeço a Deus pela oportunidade de existir e de conhecer essa doutrina. Porque nós somos, sim, meus irmãos, os agentes da felicidade no mundo, os agentes da paz. A mesma paz que nós estamos buscando nesse momento. Aquela que foi tão desejada nesses últimos 2 dias, não é? Desde a queima de fogos, cheia de barulho enceropédica, coitadinhos dos cachorrinhos, né? Até o momento que nós estamos aqui, dia 2 de janeiro de 2020, nós estamos desejando paz para um monte de gente ainda, né? Os atrasadinhos de cumprimentos de ano novo, nós estamos desejando paz para eles. Eu encontrei uma figurinha muito bonitinha que remete a Francisco de Assis, que diz assim, pace bene, né? Ou paz e bem. Isso é ótimo, porque é o desejo natural que nós devemos ter, mas nós podemos ser mais. Nós podemos ser os mensageiros da paz.
fazendo a nossa parte, sem que isso represente aumentar os nossos sofrimentos. O Espírito Amigo, numa dessas mensagens que nós estudamos, diz assim, olha, os planos de Deus, as provas, as experiências amargas que estão no vosso roteiro já são suficientes para o vosso aprendizado. Não tendes necessidade de acrescer a elas outras dores inventadas por puro equívoco de interpretação da lei divina. Deus não quer que nós soframos. Deus criou a todos nós para a felicidade. E ela só vai ser conquistada com o trabalho que nós realizarmos. Muita paz a todos, meus irmãos, e que esse ano de 2020 sirva para nós como aquele momento de tomada de decisão. A partir de agora, toma-me, Jesus, e faz de mim um instrumento da tua paz. Muita paz a todos e muito obrigado.